Shalom, aqui pastora Michele, em mais um vídeo. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, essa foto é muito conhecida, né? Nosso Senhor Jesus, o Cordeiro e o Leão. Você já pensou por que Jesus é o Cordeiro e o Leão? Dois animais tão antagônicos, um tão fraco e dependente, o outro tão forte e suficiente. Amados, Jesus é o Cordeiro na sua natureza humana. Na sua natureza humana, ele é cordeiro. Ele calou a sua natureza humana. E Jesus é leão, forte, poderoso, que governa, reina na sua natureza divina. Então, Jesus, ele fez o quê? Ele se tornou cordeiro na carne e leão no espírito. Aleluia! Glória a Jesus, o Deus, o Rei, o Todo-Poderoso das nações. Nós amamos Jesus. Amém. Pai, nós estamos aqui em mais um vídeo debaixo da Tua graça. Eu peço a Tua presença, a direção completa do Espírito Santo, que eu possa ser clara, concisa e bíblica, e que o Espírito traga revelações do céu para a nossa vida aqui na terra. Beshem Yeshua Hamashia. Amém. Amém. Amados, o tema hoje é batalha espiritual ou batalha pessoal? Será que o que você vive todos os dias é uma batalha espiritual ou é uma batalha pessoal? A batalha espiritual, ela existe, ok? Só que a batalha espiritual, ela é a luta de Satanás e seus demônios, do império das trevas, a luta do inimigo das nossas almas contra os propósitos de Deus. Então, batalha espiritual é a luta de Satanás, do inimigo, contra os propósitos de Deus. Tudo que luta contra o propósito de Deus é batalha espiritual, ok? Isso pode acontecer no geral, e isso pode acontecer na nossa vida, na sua vida. Agora, existe uma diferença entre batalha espiritual e batalha pessoal. O que ocorre é que muitas vezes 80% da luta que você enfrenta diariamente pode não ser batalha espiritual, e sim batalha pessoal. E o que é batalha pessoal? Batalha pessoal é a batalha que você trava diariamente para vencer a si mesmo. Para vencer as suas limitações, o seu ego, vencer as suas dificuldades, opiniões, o seu achismo, a sua dureza, os seus pecados próprios, particulares. A batalha pessoal é o que ocupa o maior tempo da nossa vida. E ela é muito perigosa. Pessoas perdem a batalha pessoal. E eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia, tá bom? Eu quero dar um exemplo de cada. Nós vamos ler primeiro um texto bíblico que fala da batalha mesmo espiritual. Está em Marcos 8, 31 a 33. Então Jesus começou a ensinar os seus discípulos, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Isso é batalha espiritual. Batalha espiritual é quando algo está lutando contra o propósito de Deus, seja o diabo, seja a carne, seja homem. E Jesus deu uma chave muito clara aqui para Pedro. A chave é: você só cogita das coisas dos homens, ou seja, você não compreende as coisas do céu.
Aqui é batalha espiritual. Por que nós sabemos disso? Porque Jesus repreende Pedro e diz: arreda, Satanás, para trás de mim, Satanás. Você imagina Jesus olhar no olho de Pedro e dizer: arreda, Satanás? Por quê? Porque Pedro estava se deixando usar. Pedro estava fazendo algo contra o propósito de Deus para a vida de Jesus. Jesus veio não para morrer, ele deu a sua vida, ele veio para dar a sua vida da maneira que ele deu, na cruz. Essa era a missão maior de Jesus. Porque todo o resto que ele fizesse, se não tivesse a cruz, as escrituras não se cumpririam, ele não cumpriria toda a lei, ele não levaria os nossos pecados no madeiro. Então, Pedro estava aqui lutando contra o propósito de Deus. E qual é a força que está por trás de tudo que é contrário ao propósito de Deus? É Satanás. Então, Jesus diz: arreda, Satanás, para trás de mim. Você não cogita das coisas de Deus, só dos homens. Agora, olha que diferença. Eu quero mostrar para você entender a diferença da batalha espiritual e da batalha pessoal. Isso que nós lemos é batalha espiritual. Havia um espírito maligno aqui envolvido. Como ele entrou é tema de outro vídeo. E é um tema muito interessante para outro vídeo. Mas nós vamos ver agora o que é a batalha pessoal. Agora vamos ver a batalha pessoal na Bíblia. João 13, verso 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, João, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunta para ele a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Aqui, amados, Jesus não está sofrendo uma batalha espiritual. Sabe por quê? Porque se ele estivesse numa batalha espiritual aqui, ele diria: arreda, Satanás. Ele não disse arreda, Satanás. Ele sabia que Satanás havia entrado em Judas. Mas ele vira para Judas e diz assim: o que você tem que fazer, faça depressa. Sabe por quê, gente, essa sabedoria? Porque Jesus era um homem alinhado com o propósito de Deus, com a sua missão na terra. Ele sabia para o que veio e ele não iria embora sem cumprir a sua missão, porque isso é um missionário. Um missionário cumpre a sua missão. E Jesus diz para ele: faz logo. Por quê? Porque aqui Satanás entra em Judas. Mas Judas está cooperando com o propósito de Deus. No texto anterior, Pedro estava contra o propósito de Deus. Isso é batalha espiritual. Jesus o repreendeu. Aqui, Satanás entra em Judas, mas Judas está a favor do propósito de Deus. Jesus diz: faça depressa. O que você vai fazer, faz logo. Jesus é aquela pessoa, eu aprendo com ele, que tem pressa no cumprimento do propósito de Deus. Ele sabe quando os tempos e as estações chegam. Amados, quem perdeu a batalha pessoal aqui nesse texto? Judas. Quem se deu mal? Judas. Judas perdeu a batalha pessoal. Nós temos uma batalha pessoal, eu tenho, você tem. A Bíblia chama de o bom combate. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós temos um bom combate para executar, para batalhar ainda. Eu e você temos que vencer a nós mesmos, o nosso ego, a nossa intolerância, os nossos preconceitos, a nossa religiosidade.
vencer os nossos problemas pessoais. Isso não é batalha espiritual, é batalha pessoal. Ocorre que uma pessoa pode perder a batalha pessoal dela e aí sim ela perde o cumprimento do seu destino, do seu propósito. Exemplo, Judas. Judas tinha um destino apostólico. Ele seria um apóstolo. Ele seria um dos 12 lá que estarão no céu. Nós sabemos, em Apocalipse está escrito o lugar dos 12 que começaram, que passaram tudo com Jesus. Ele perdeu seu destino. Por quê? Porque perdeu a batalha pessoal. Mas ele não afetou Jesus. O fato dele perder a batalha pessoal não muda o cumprimento do propósito geral de Jesus. Só afetou a vida dele. E isso também está na Bíblia, em Marcos 14, 21. Está escrito, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Quando Jesus molha o bocado e dá para Judas, não é que Jesus estava escolhendo quem o iria trair. Isso é uma mentalidade errônea. Ele faz isso para que se cumpra a palavra, aquele que mete comigo a mão no prato, levanta contra mim o seu calcanhar. É para cumprimento da palavra. Que a pessoa que estava com ele, comendo o mesmo pão, o traiu. Porque todo mundo sabe o quanto dói uma traição de alguém próximo. Se fosse distante, não doeria. Então, meus amados, eu quero dar um número para vocês bastante assustador. Talvez aproximadamente 80% da luta que você enfrenta não é batalha espiritual, é batalha pessoal. Sabe o que a gente precisa fazer, meus amados, nesse período? Vencer a batalha pessoal. Cada um de nós sabe o que precisa vencer. E eu vou dar um testemunho para vocês saberem que não estão sozinhos. Um dia eu estava numa igreja e eu vi um demônio gigante, um espírito específico. E eu regalei o olho assim, ó. Só eu estava vendo, porque ele estava se referindo a mim, aquele espírito. E Deus disse assim: sabe por que esse espírito está deste tamanho? Porque você tem alimentado ele todos os dias. O pecado, ele traz consequências muito maiores do que a gente pensa. A gente precisa ter urgência em vencer pecados, vencer pensamentos. A depressão e outras coisas também são espíritos. Tudo que você alimentar vai crescer. Não vale a pena eu citar um aqui, porque são muitos. Esse vídeo é para trazer lucidez, para a gente entender que tem coisas que eu tenho que vencer. E quando for o Satanás lutando contra um propósito de Deus, eu vou repreender. E na autoridade do nome de Jesus, ele vai sair. E os planos de Deus vão se cumprir. Mas quando eu não venço a minha batalha pessoal, eu coloco em risco o meu destino profético. Vamos orar? Pai, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes não temos a sabedoria de entender que nós temos que vencer aquilo que tem lutado contra nós. Eu quero pedir ao Senhor capacitação para vencermos pecados, vencermos a batalha pessoal, vencermos a batalha espiritual e dessa maneira não comprometermos o teu propósito. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que os planos do Senhor na nossa vida se cumprirão para a glória e a honra do nosso Senhor. Amém. Querido, se você gostou dessa mensagem, curta ela, passe adiante e se inscreva no canal. Nós vamos disponibilizar muitas mensagens que vão ajudar muita gente. E eu conto com você. Shalom Adonai.
Que Jesus te abençoe. Pastora Michele, ao seu dispor.